Doutor Opa! Fabiano! Opa, amigo! Chegando! Chegamos! Olha, primeiro, feliz com a sua presença aqui. Fico muito entusiasmado, empolgado. Tenho uma profunda admiração intelectual por você, querido. Já a gente vai Obrigado. detalhar um pouquinho sobre a sua trajetória. E como eu estou mergulhado muito no universo da comunicação, eu percebo que algumas questões, doutor Fabiano, elas necessariamente precisam. Vamos começar melhorando nossa comunicação. Tira o doutor, vamos falar Ah, como irmão, como amigo, como admiradores que somos um do outro, né? combinado, Vamos combinado. fazer assim, nesse tom bem bacana, Vamos sim, porque nós vamos estamos sim. entre Eu amigos, dizia, não é? claro, claro. Eu dizia, inclusive, que eu percebo que cada vez mais, dando uma pausazinha aqui na música, eu percebo que cada vez mais, como eu estou mergulhado muito no universo da comunicação, em algumas circunstâncias, Fabiana, a gente percebe que não é preciso, há uma necessidade de compreender a mente sobre várias possibilidades para que a pessoa possa avançar. Não vamos discutir muito sobre isso, tá? Mas apresentar, pontuar um pouquinho aqui sobre a sua trajetória. Eu o conheci como um juiz de direito, mas sei que você já foi, inclusive, promotor de justiça, uma atuação sempre no universo do direito extremamente eficaz, muito admirada, um mergulho muito forte na criança e do adolescente, que, aliás, é uma temática que eu gosto bastante também. E aí, de uns anos para cá, mergulhou dentro do universo da psicologia, deixando o direito um pouquinho de lado, por favor, me corrija se eu estiver errado, e aí passou a dar uma contribuição gigantesca. Eu sou leitor diário das suas orientações, dos seus posts do Instagram, geram um valor gigantesco, agregam, e também leio muito a respeito disso, até por dever profissional. Mas eu queria, volto a repetir, dizer que é uma grande, uma imensa alegria, tenho certeza que as pessoas que aqui estão vão aproveitar bastante, e quero receber, claro, o seu boa noite, querido. Wendel, eu fico lisonjeado, feliz da vida com suas palavras, né? Dizer também da admiração que tenho, ver esse colecionador de prêmios, né? Que referencia e que o jornalismo, né? E que tem, com muita alegria, nos dado então essa honra de conviver e ter como amigo muito mais do que do Instagram, estarmos sempre juntos. Então, a minha trajetória, falar da trajetória, eu costumo dizer o seguinte, que a minha escolha de deixar de ser juiz para ser psicólogo é que eu preferi julgar menos e compreender mais. A partir do Sensacional. instante em que eu fui viver a condição de juiz da infância e da juventude, eu me interessei muito mais pelas histórias de vida e entender o que é que estava se passando ali com cada criança, com cada mãe, com cada pai, né, como também em vara de família, do que propriamente com o que estava ali escrito dentro do papel. E isso me levou ao estudo da psicologia e cada vez mais me seduzindo, me encantando, essa descoberta desse mundo maravilhoso, né, o que é a mente humana, o que é vamos falar dentro de uma linguagem metafórica, o coração, o sentimento das pessoas, o que leva cada pessoa a agir de um jeito, a agir de outro jeito, né, como as pessoas têm a dificuldade, muitas vezes, no encontro, comunicação é encontro de verdades, né, encontro de histórias, encontro de vidas. E tudo isso foi me levando a um encanto por essa ciência tão linda que é a psicologia. Então, a partir daí, eu fui me debruçando cada vez mais no conhecimento, na vivência, na convivência com pessoas e descobrindo esse mundo maravilhoso que, eu digo assim, me encanta profundamente. Então, é isso que eu digo. Eu preferi compreender mais e julgar menos. Perfeito, muito bom, muito bom. E a gente vai querer, acima de tudo, a sua visão dessa compreensão hoje à tarde, hoje à noite, aqui nesse instante. Fabiano, eu queria começar pontuando com você. Bom, primeiro, a razão dessa música, que eu adoro, Trembala. Por quê? Essa música parece que cada verso, cada palavra, né, ela tem uma profundidade que nos leva a uma reflexão de quem somos, o que de fato estamos fazendo com a nossa vida, né, para onde estamos indo, de que forma nós estamos
Chegando não é como chegar, não é o chegar, é como você está chegando, quem você está levando. Porque hoje, Wendel, a gente vive uma cegueira muito grande. Talvez a cegueira do que falava José Saramago no ensaio sobre a cegueira. A gente perdeu a noção das coisas, né? Dentro desse mundo moderno, do que dizia Bauman, né? Do mundo líquido, de que ninguém tem forma, a gente perde a noção dos sentidos essenciais da vida. E a gente precisa ter esse encontro com a gente. Eu refleti um pouco quando você falava, e eu tenho certeza que vai vir essa pergunta que você colocou nos posts, né, sobre a empatia, né, de se colocar no lugar dos outros. Eu acho que em determinado instante, ou talvez, nós estamos sem saber em que lugar nós estamos, ou seja, a gente não sabe ocupar o nosso lugar. A gente não conhece os nossos desejos, a gente não conhece as nossas vontades, a gente tem se permitido agir muito pelo impulso. Hoje se fala muito, por exemplo, em inteligência emocional. O que é a Sim. inteligência emocional, né? Então, é o conhecimento, a partir do autoconhecimento, aquilo que faz com que você tenha uma gestão das suas emoções a partir daquilo que é o seu próprio funcionamento. Isso é, então, essa inteligência emocional que é necessária, é fundamental. Então, é esse olhar muito mais para si. A comunicação que acontece intrapessoal, né? Antes de ser interpessoal, você sabe conversar com você sabe conhecer, você sabe até que ponto o seu desejo ele tem um mando, um comando, via recentemente, né, aquele que ganhou o Richard, o Nobel da Economia, falando que nós agimos e nós compramos muito mais pelo impulso, pelo nudge, né? Por aquilo que acontece como satisfação de um desejo inconsciente. E o objeto que é vendido, ele é uma resposta a este desejo. Então, se você olha, passa numa vitrine e vê um cartaz com uma mãe sentada, uma criança sentada num colo, com uma mãe segurando na mão dessa criança e fazendo as primeiras letras, o ABC, sei lá, né, as vogais, o A, E, I, o U, e você imediatamente você se conecta àquela emoção de estar no colo da mãe, de vivenciar ou reviver aquela cena. E isso faz com que você já se direcione para comprar a caneta, justificando aquele sentimento seu, desconhecido, vamos dizer assim, de origem inconsciente, e que você compra. Então, isso acontece em várias ações do nosso dia a dia, não apenas no gesto de comprar, né? Num diálogo que se tem, que muitas vezes você perde o ponto de chegada, por exemplo, um casal que quer ter uma convivência bacana, mas que no momento de uma discussão, de uma conversa, de um diálogo, ele se perde pela emoção e o ponto de chegada, que era a concórdia, que era uma convivência, era terminar aquilo ali em paz, termina numa confusão muito grande. Por quê? Porque se perde sem saber o que de fato está querendo e se deixa levar pela emoção. Então é esse mundo, né, fabuloso. E essa canção, ela nos faz refletir sobre o que é que nós estamos fazendo na nossa vida, dos nossos relacionamentos. É uma canção muito rica. Por isso a minha escolha por ela. Ah, que ótimo, mais que justificado. Fabiano, eu ouvindo agora, já vieram à minha mente vários questionamentos que nós vamos aqui certamente partilhar. Mas antes eu quero perguntar para a galera que está aqui acompanhando a gente, vamos colocar hashtag o nome da cidade? Nós vamos fazer ao longo desse papo, viu, Fabiano? Muitas hashtags aqui, tá? A primeira... E convidando as pessoas, né, para que possam nos seguir também, @Fabiano Moura de Moura, né? E será uma alegria ter todos, e isso é um canal extraordinário em que a gente pode, né, trocar experiências, conversar e assim crescer junto. Isso é extraordinário, sem dúvida alguma. Vamos acompanhando aqui, vamos seguindo, tá? E, gente, olha, coloca aqui, hashtag o nome da cidade que você está, só para que a gente tenha uma dimensão aqui. As pessoas já estão colocando, mas insere aí a hashtag. Mas vamos lá, Fabiano, continuando esse papo tão agradável. Olha, se a gente parte do princípio, aí eu quero tocar nesse aspecto e aprofundar um pouquinho, que uma comunicação bem-sucedida é aquela que eu falo alguma coisa e o outro compreende. Exatamente
por não compreender que geram essas desavenças, esses problemas, essas brigas em diferentes cenários, casal, irmãos, parentes, amigos, o que seja. E aí sugere-se sempre colocar-se no lugar do outro. Isso não é uma tarefa fácil. Como é que a gente faz? Eu posso até dizer o seguinte: ah, o quanto você se coloca no lugar do outro tem muito de você e não vai ficar dentro de uma neutralidade de você poder estar sentindo aquilo que o outro está, porque a experiência de cada um tem uma natureza subjetiva. Ou seja, Sim. cada pessoa tem a sua história, é um componente, é uma colcha de retalhos formada pela experiência de cada um. Na hora que uma pessoa se coloca no lugar do outro, ele pode ter uma visão, uma ideia do que possa o outro sentir, mas levando sempre as suas características pessoais. Porque você não é imune, nós somos aquilo que nós temos como desenhado em nós, fruto das nossas experiências. Tá? Então, aquele que passou fome e está diante de uma pessoa que passa fome, ele tem a história dele ali e ele será diferente de uma outra pessoa que não passou fome e que está olhando para aquele que está passando fome. Ou seja, a subjetividade estará presente também nesse componente, né? Então, eu entendo, eu interpreto os fatos a partir de uma percepção que é formada pelas minhas experiências e isso projeto no outro ou imagino o que o outro possa estar sentindo ou vivenciando diante de determinado fato, diante de determinada situação. Mas eu preciso me conectar com essa realidade do outro para acessar em mim aquilo que é uma realidade em que eu preciso entender. Eu vejo uma dor de alguém, tá? Eu vejo uma dor de alguém. Então, uma pessoa na rua que vê alguém sofrendo. Essa pessoa, ela precisa se conectar para que desenvolva nela todo um sentimento, sei lá, de acolhida, de compreensão, para então poder falar aquilo que ao outro é possível alcançar. Vamos imaginar um outro cenário que uma pessoa esteja com uma raiva muito grande, né? E o outro que quer falar quer dizer para aquela pessoa que a raiva não leva a nada, que é melhor ela perdoar, tal. Mas se não compreende um momento, um instante daquela outra pessoa, a sua fala vai ficar vazia. A sua fala não vai alcançar o seu objetivo, porque ela precisa ter o tempo dela para diluir Sim. aquele sentimento, aquela dor, para depois, então, poder falar, né? Então, eu costumo dizer, vamos imaginar, acho que você está vendo aqui uma caneta, por exemplo. Sim. Se você Sim. vem com uma vontade muito grande de me convencer que essa caneta é preta, né? E eu simplesmente digo, você está errado, essa caneta é branca, eu não posso, tem a forte probabilidade, diante do sentimento que blinda isso, daquilo que você não consegue ouvir, que você aceite que esta caneta é branca. Mas se eu estabeleço uma comunicação a partir de uma aceitação do que você está falando, de uma acolhida, né, de uma validação do seu momento, para depois dizer, Wendel, de fato, mas olha aqui, parece que tem um pontinho branco aqui. E a partir disso, o diálogo se estabelece. Por quê? Eu costumo dizer que no convencimento há mais sentimento do que razão. Sim, as pessoas que tendem a aceitar alguma coisa, elas justificam, né? A razão ela apenas serve para justificar um sentimento que ela quer ver validado. E é por isso mesmo que dentro de uma técnica para se conversar, por exemplo, se fala numa técnica chamada sanduíche, onde as pessoas, sanduíche é pão, recheio, pão. As pessoas começam num diálogo, vencendo as barreiras, a dificuldade, dentro de um discurso, eu vou conversar com você. A primeira imagem que você vai ter é assim, o que é que esse cara está querendo? O que é que essa pessoa está querendo? Essa pessoa está querendo bater em mim? Quando vem com, por exemplo, acusação ou cobrança, a tendência é que a pessoa se feche, ela se isole, ela não permita o acesso da sua informação. No instante em que eu começo
a elogiar. Vamos imaginar que um casal está brigando, né? E você comece a falar, você queira falar com o seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Você começa a falar do amor que você sente, da verdade, da história. Essa guarda, esse escudo vai baixando, permitindo com Ah, que o outro tenha um acesso devido. E aí você fala como você está se sentindo. E depois você, que é o recheio, rapidamente, você fala como está se sentindo e você sai dentro de um discurso ainda, porque você é importante mais. Deixa eu dar um exemplo prático para se entender. Um casal que briga porque o marido gosta às quartas-feiras de jogar a pelada, né, o futebolzinho dele. E ele acha, como é que ela vai falar? Ela vai falar do quanto ama, amor, você sabe como eu amo você, você é muito importante, queria dizer que você, né, é maravilhoso e tal. Na hora que ela vai falar do que a gente chama do recheio, lembra do sanduíche, o recheio, ela vai falar como ela está se sentindo. Amor, eu sinto tanta falta sua quando você sai para jogar futebol. Veja, ela não o acusou, ela não perfeito. cobrou. E depois ela sai, porque você é importante demais, porque a minha alegria é ter. Né? Então, esse diálogo é uma construção de um diálogo construtivo, se faz um diálogo construtivo, onde a pessoa não gera uma barreira, uma dificuldade, mas ao contrário, um acolhimento. Porque você quer travar uma conversa, é acusação ou cobrança. Quer. Ô, Fabiano, então, Oi. é por essa razão, então, que na hora de evolução de um conflito, Sim. quando há duas coisas completamente distintas, essa interrupção ela passa fundamentalmente pela, pelo exercício do ouvir, ouvir as interpretações do outro diante desse conflito, e depois você, utilizando exatamente essa perspectiva, você apresentar argumentos, não na tentativa, especialmente no primeiro momento, de convencer ou impor a sua opinião, mas acima de tudo, para você fazer o outro, ou os outros, porque depende, claro, entender que acima de tudo você deseja o bem. Tudo isso para dizer o seguinte: o exercício do ouvir, nesses casos, para interromper um conflito, é muito mais importante do que o falar? O ouvir no sentido do acolher. Porque muitas vezes um Tá, casal ou uma pessoa fala, se eu quero falar, você não me escuta nada. Tá bom, fale. Aí você está ali deixando o tempo perfeito, passar e o outro não está se sentindo acolhido na fala. Você perfeito, entende? perfeito, Não é só o direito do outro falar. Porque, perfeito. entenda, está muito mais no campo do sentimento do que propriamente no campo da razão. Porque Uhum. muitas vezes o que a pessoa quer é ser compreendida, não é nem ter razão. Sim, Entende? Então, sim, dentro de uma situação, o que a pessoa quer é ser compreendida. Compreendida na sua dor, compreendida no seu protesto, ainda que não tenha razão. Se ela se sentir amada, se ela se sentir acolhida, ela estará disposta e aberta para ouvir com um ouvido diferente. Então, entenda isso. Nessa parte, na verdade do convencimento, o que manda no pedaço é o sentimento. Então, é o manejo do sentimento que é fundamental. Se você tem como a a emoção habilidade de esperar o momento, mas a partir do outro, em que o outro se sinta compreendido, Wendel, aí a conversa muda completamente. Mas quando há, e veja que, na maioria das vezes, o que dificulta o entendimento do casal é que o que manda é um sentimento, uma realidade de vaidade, do querer estar certo, muito mais perfeito. do estar certo. Então, a comunicação ela se perde muitas vezes porque não se considera esta realidade do sentimento. Então, Fantástico, não é fantástico. aceito aquilo que se coloca como verdade. Como é que uma técnica, estou vendo que você, estou explorando muito isso, que eu estou vendo que você fala muito na realidade da comunicação com relação à Sim, venda, né? À sim. venda, né? Como é que uma pessoa vai fazer o que se chama de copy, né? Faz um copy, por exemplo, de uma postagem, né, interessante. Ela começa, né, dizendo, já imaginou se você pudesse ter a alegria de ser magro? Já imaginou você desfilando
na praia com a roupa que você quer e as pessoas admirando, ou seja, conecta. Já imaginou você tendo a alegria de andar num carro, enfim, ele conecta ao desejo, olha só, conecta ao desejo, para que esse desejo, a pessoa crie um total interesse, e depois, então, você vem com a mensagem. Pois bem, eu tenho a solução para isso, eu tenho um carro para vender, eu tenho isso, você vai aqui e tal. Dentro dessa realidade em que se conecta ao desejo. E o grande desejo das pessoas, numa discussão, é muito mais de ser acolhida, entendida, não é? Não ser ignorada. E aí, muitas vezes, as pessoas rompem isso através de um discurso rude, de um discurso com força, e eu também coloco uma frase que as pessoas gostam muito, talvez você já tenha visto isso. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. De ganhar no grito, né? Então, quem pensa que ganhou no grito, esqueceu o que perdeu no amor. Perfeito. O discurso interrompido pela violência de quem se manda o outro calar ou se impõe numa autoridade. Quem pensa que ganhou no grito, esqueceu o que perdeu no amor. Por quê? Porque a consequência disso vai ser uma perda na coisa mais interessante que ela tem, que é um bom relacionamento. Então, aquele que ganhou no grito deixou de colher os frutos que pode um relacionamento trazer. E veja só, se eu pudesse definir felicidade, Wendel, de uma única forma, onde estaria a felicidade, e são as pesquisas que dizem isso, não sou eu, a felicidade ela está nos relacionamentos. É feliz quem tem bons relacionamentos. E relacionamentos é feito de quê? De comunicação. Comunicação verbal, comunicação, né, nas várias linguagens que se tem. Perfeito. Aliás, já quero sugerir a nossa primeira hashtag desse papo aqui com o Fabiano. Por favor, gente, vamos subir a hashtag aqui. Fabiano Fantástico. Tá dando um show, aliás, não me surpreende nos ensinando, orientando. Vamos lá, subir na hashtag aqui, o Fabiano Fantástico. Eu quero, a partir dessa sua percepção de copo, que você discutiu um pouquinho sobre como o ingrediente emocional é relevante, é representativo, me faz lembrar um erro que é muito cometido, Fabiano. Vejo muito quando eu estou interessado em comprar alguma coisa, eu entro numa loja, as pessoas elas insistem, vamos lá, eu quero comprar esse celular que está aqui. E aí as pessoas elas não geram essa conexão que você tão bem descreveu, e elas simplesmente querem vender o celular. E aí esquecem, e aí vem uma outra frase que eu uso bastante, inclusive, as pessoas não estão interessadas no seu produto, elas estão interessadas na transformação provocada pelo seu produto. O produto não está nem aí. A pessoa não está nem aí no celular. Agora, o que este celular faz? Apenas para citar aqui como referência. E aí eu queria trazer um pouco da realidade agora para o universo, para a carreira, Fabiano, profissional. É impressionante como, especialmente era ali entrando no mercado, no universo, na graduação, eu sei que você também é professor, eu exerço também o magistério, então, ali 18, 19 entrando na faculdade, e ao final, 25, 26, 27, 30 anos. As pessoas entram na empresa hoje, amanhã elas querem ser a diretora, o diretor, o CEO. É uma impaciência impressionante. O que explica isso, Fabiano? Veja só, a questão é que o desenho que hoje nós vivemos numa sociedade, eu gosto da definição de Bauman, da sociedade líquida, ela exclui, ela torna invisível quem não tem uma colocação, eu posso até dizer, me permita, quase sobre-humana. Não adianta você ser bom, você precisa ser o melhor. E isso, Will, eu preciso fazer uma leitura aqui diante do que tem acontecido, como síndrome de burnout, como a realidade de depressão, como a doença mais incapacitante, que eu vivo acossado pelo medo de não ser ninguém, de continuar não sendo ninguém ou de não ser ninguém amanhã. Então, preste atenção nisso. Há uma realidade hoje em que, diante do que acontece muito rápido, na liquidez do que fala Bauman, do que hoje é a empresa que hoje existe, amanhã não mais existe,
numa formatação atual provocada por essa era tecnológica, inclusive, em que as coisas são reformatadas em 3 anos, um modelo de negócio, ele se reformata, ele modifica rapidamente, as pessoas se veem ameaçadas constantemente. E qual é o problema e a dificuldade nisso? É que nós também estamos, muitas vezes, perdendo a noção do que é possível para nós dentro de uma realidade saudável. Certo? Fantástico. Fala um pouco mais sobre isso, Fabiano. Eu vejo a necessidade de nós divulgarmos, falarmos mais sobre a nossa condição humana, o humanismo que é necessário. Nós estamos nos privando do que é básico. Por isso, o meu consultório, todos os dias, nós atendemos várias e várias pessoas trazendo esta realidade. Vivemos ameaçados. Amanhã posso não estar mais e não ser ninguém. Então, o que é preciso que a gente volte ao autoconhecimento, a uma realidade, para que a gente não entre num comprometimento de ansiedade, que ansiedade, como dizia Freud, é medo, medo de um sinal, uma sirene que liga em nós, chamando a atenção para uma possibilidade de um caos, de uma catástrofe, dentro de um pensamento chamado pensamento catastrófico, que compromete o meu funcionamento. E nisso eu começo a negar a minha condição de sono, a minha condição de alimentação, a minha convivência social, certo? As minhas necessidades de fazer exercício físico, portanto, as necessidades vitais. E o que é que termina? Termina uma pessoa completamente descaracterizada na sua realidade humana, comprometendo, adoecendo. É preciso e é fundamental que você tenha um empenho, sim. Deixa eu te dar um exemplo. Preste atenção nos concursos públicos hoje. Nos concursos. Onde você tem 10 mil pessoas fazendo concurso e passam 4, 5, 10 pessoas. 9.990 não passam. Uns ficam pelo caminho, entram outros. Dentro de uma realidade, Wendel, que essas pessoas estão passando 3, 4, 5 anos estudando, onde estuda 14, 15, 16 horas. Sabe o que é que acontece? Eu tenho atendido, né, quantidade de promotores, de juízes, todos com transtornos de ansiedade ou burnout. E pesquisas mostrando com relação a isso. Um colega recentemente fez uma pesquisa no estado de Santa Catarina, mostrando a incidência, 2/3 dos promotores. Estou colocando aqui, mas como é que... E aqueles que têm meta para cumprir? Então, veja só, eu costumo dizer que quem trabalha para os outros, eu costumo dizer isso, ele tem data de validade. Ou a empresa vai acabar, ou ele vai ter que... vai entrar outra pessoa, vai ser demitido. E o que é que justifica você trabalhar para as outras pessoas? Claro, o conhecimento, o know-how e também a possibilidade de você ter algum ganho que lhe possibilite voar com as próprias asas quando isso acontecer. Então, as pessoas vivem ameaçadas. Porque nós podemos agir de 2 modos. Ou nós agimos pelo medo, e esse gera muito mais engajamento, porque você passa do seu limite, ou nós agimos pela alegria naquilo que estamos fazendo. E eu costumo dizer, Wendel, que existem 3 modos de funcionamento. Um modo conforto, um modo esforço e um modo sacrifício. Imagina uma caminhada de 20 quilômetros. Você caminha com passos lentos, ok. Se você aumenta uma marcha, você está no esforço. E se você dá um pique, você está no sacrifício. Todos nós precisamos ter essas 3 modalidades. Em determinado instante, o meu trabalho vai pedir um plantão, vai pedir isso. O que eu não posso é perder a noção de qual é o meu limite, senão eu adoeço. Tá? Então, voltando a falar, a comunicação que eu preciso ter comigo. Eu tenho passado do meu limite, eu tenho vivido aquilo que está trazendo para mim um resultado positivo, porque nós temos 2 moedas, 2 bancos. Um banco, Wendel, é o banco em que a gente pode medir por cifrão.
patrimônio, dinheiro. E o outro, qualidade de vida. Vamos imaginar dois montes de moedas aqui. Um que é o cifrão, que pode ser medido por um número, e aqui qualidade de vida. Eu posso renunciar em determinado instante ou por determinado período à minha qualidade de vida para aumentar a minha condição, a minha conta do cifrão. Mas desde que isso aqui volte para essa outra conta multiplicadas vezes. Porque se nós não tivermos a noção disso, a gente vai se perder. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas ricas, é o que diz a música, né? Que a gente falava, muito ricas e que com qualidade de vida terrível. Então a gente precisa ter o autoconhecimento para que a gente possa ter uma gestão diferente da nossa vida. É possível. Olha, Wendel, eu vou dar um testemunho aqui, não como uma forma de sim, bater palma para mim, mas dizer, é possível sim. Eu fui terceiro lugar no concurso de promotor, fui primeiro lugar no concurso de juiz com nota 10, vivo a alegria de ser psicólogo e eu tenho que ter a vigilância constante para eu não passar do meu limite. Porque quem paga o preço com relação disto, sou eu, no meu cansaço, e a minha irritação gerando uma perda da relação familiar, um comprometimento, portanto, da minha saúde e das coisas, dos valores que eu tenho de mais importantes, que é a minha convivência com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo e com as pessoas que eu quero estar junto. Fantástico, isso que você pontua é tão extraordinário que me faz lembrar, eu sempre pontuo isso e brinco bastante, nós vivemos imersos numa dualidade, né? Eu até comento isso muito com a minha mulher. E os amigos, às vezes os alunos, né? Quando a gente acorda diariamente, e aí eu estou citando esse exemplo para destacar a relevância do autoconhecimento. Quando a gente acorda diariamente, eu brinco, tem sempre o Wendel bom e o Wendel mal. A gente convive o tempo todo com essa dualidade. O Wendel bom diz o seguinte, Wendel, você tem que aproveitar, tem que trabalhar, claro, mas tem que conciliar com as pessoas que você ama, ter essa qualidade de vida que você cita, estar perto, fazer as coisas que você deseja. Isso é o Wendel bom, né? O Wendel mal diz o seguinte, que nada, cara, veja, você... E aí é uma confissão que durante muito tempo, Fabiano, eu estive muito ligado, e também testemunho isso, minha mulher bem sabe, eu estive muito ligado a esse Wendel mal nesse sentido que eu vou dizer agora. Caramba, uma conquista, mais outra conquista e outra conquista. E você, olha que coisa, primeira vez que eu falo isso publicamente, e você pauta a sua vida acreditando exclusivamente que só lhe vale o primeiro lugar. E que você pode, nada atitudes antiéticas, nada disso, mas que você está disposto, inclusive, para manter-se no topo, a abrir mão de aspectos, Fabiano, extremamente relevantes como esse que a gente citou. E aí eu lembro em 2014, apenas para citar, não é, para contextualizar, como você está sendo... Você é muito sábio. Vamos subir uma hashtag aqui, Fabiano sábio demais. Enquanto eu vou comentando aqui. Fabiano sábio demais. Mas eu vou comentar, olha, lá... Quando nós conquistamos algumas premiações, ali em 2013, nós ganhamos 10 premiações, não é, no ano. Com a equipe da emissora local, hoje eu vivo em Brasília, com a equipe local, mas eu tenho um escritório aí em João Pessoa. E aí, com a equipe local, nós ganhamos 10 premiações. Veja, isso era algo, premiações são concursos seríssimos, avaliados por pessoas de notório saber, que a gente nem conhece para garantir. 10 é algo incomum, mas... forçou-se tanto a barra, eu digo, forcei a barra para mim mesmo, que eu queria muito mais. E naquela ocasião eu estava muito movido por esse imediatismo. Né? Eu pontuo muito e falo com muita tranquilidade, Fabiano, que eu partilho acima de tudo que eu vivo, não o que eu ouvi falar. Né? Claro, a gente aprende, eu trago para a minha realidade, modelo e transmito. Mas, ora, em 2014 conquistávamos 10 prêmios. Em 2015, nós queríamos mais, conquistamos 15 prêmios. Mas, por exemplo, eu dormia 3 horas por noite. Perceba isso. Eram 3 horas por noite que sacrificava demais. Até que houve um momento, eu digo, peraí, não é? Eu digo, não dá, não dá.
E aí, nesse ponto aí, eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da relação que a gente tem com a fé. Eu sei que você tem essa relação muito forte também. Eu digo, poxa, o que é mais relevante? Não é? Ganhar os 15 prêmios, viajar o Brasil inteiro, fazer as exposições e estar em visibilidade no topo? Ou eu estar atuando e valorizando o que efetivamente é mais relevante? Estar perto da minha mulher, estar acompanhando os meus filhos, estar perto de Deus nessa comunhão. Então, é incrível que quando você destaca isso, você pontua ou dor ou alegria, não é? Ou tristeza ou alegria, mas é exatamente isso. E aí é uma decisão, né, O que, de o que eu, mudança. o que eu penso, viu, Wendel, é o seguinte: é que tudo é possível quando você vive um ajustamento dentro de você, a partir da consciência do que você está levando e do preço que você está pagando. Preste atenção. Eu coloco o modelo ajuste-se. Você precisa, você pode fazer durante um ano, você colocou como meta ganhar 10 troféus e isso durante um ano, e você fez uma conta de que naquele ano você dormiria 3 horas por dia. Porque isso resultaria, talvez, um conforto para você depois Sim, sim, e sim, que sim. lhe daria ganhos e admiração das Sim, pessoas. Isso é importantíssimo. A sim, relação, por exemplo, com seus filhos. Eu quero referenciar meus sim, filhos. Isso é sim, importante. sim. A grande questão é você ter a consciência do que é que você está fazendo. Isso aqui é estratégia, é planejamento que você precisa fazer para não passar do seu limite ou não estar pagando caro demais com a sua saúde, vamos dizer assim, por aquilo que você está levando. Então, se você tem a consciência, por isso que esse planejamento é fundamental como uma forma de organização. Eu posso, se eu disser assim, olha, eu vou fazer, sei lá, um curso, ou eu vou fazer um pós-doutorado, um doutorado, enfim, o que for, e eu tiver a consciência daquilo que é a minha renúncia, e eu faço essa conta, eu ajusto dentro de uma realidade maior. O que é que acontece, por exemplo, com os concurseiros? Né? E eu me preocupo muito com certas falas. Né? Sangue dos olhos, faca na cabeça. O que é que eu acho com relação a isso? Ok, mas faça dentro de uma realidade sistêmica. Você não Opa! pode Como fazer, isso é importante. Tá você vendo não como isso é pode importante? Fala fazer mais sobre algo, isso. você não pode fazer algo em que você vai chegar no topo, né? Ou sem saber quem vai ficar pelo caminho. Porque se você quer chegar sozinho, ok, mas você quer levar outras pessoas com você, cuide das suas relações. Eu Perfeito. atendo muitas pessoas, né? Oriento com relação a concursos, a carreiras. Então, o que acontece? Eu faço uma visão maior, porque até mesmo o envolvimento das outras pessoas no projeto. Porque Sim. o que é que eu vi muitas vezes na vara de família, Wendel? É que a relação era comprometida diante de uma situação que mudava, sei lá, uma pessoa ia fazer um concurso, né? Até passava, e durante o período de preparação houve um distanciamento, abrindo oportunidades para um desfazimento da relação. Sim. Então, isso precisa ser pensado, não só com relação filhos. Então, eu vejo as pessoas dizendo, case primeiro com o seu contra-cheque. Não, junte-se. Não, até pode ser, mas faça uma conta primeiro do que você quer levar. Então, você Perfeito. tem a oportunidade de você fazer uma estratégia que você possa chegar onde você quiser, mas você vai fazer a conta. Você vai adquirir um produto, você faz a conta do preço que você tem que pagar. Se você vai comprar, né, o que for, um celular, você faz a conta se aquilo vale a pena você pagar aquele preço. As nossas conquistas
em outras moedas que serão pagas, né? E pode até ser trabalhado isso conjuntamente, você pode chegar, e isso é fantástico, você vai se sentir amado, e ela também, por exemplo, se você traz um novo projeto e você compartilha com sua esposa e ela se corresponsabiliza naquilo, ela se sente incluída naquele projeto. Então você diz, olha, eu vou ter que fazer isso, mas isso vai demandar que eu vá para o exterior várias vezes no mês, durante esse ano e tal, é um projeto que vai acontecer isso e isso, e ela diz, está certo, estamos juntos, vai ser maravilhoso e tal. Você engaja e você não deixa de fazer. Você está entendendo? Sim. Então, existe um sistema que funciona, porque o grande problema, eu gosto muito de muitos coaches, mas é preciso entender uma realidade que muitas vezes de pessoas despreparadas, não aqueles coaches que se prepararam verdadeiramente para isso, eles simplesmente não têm noção do que está fazendo. Então a pessoa quer passar num concurso, vai passar num concurso, ela tira tudo mais daquela outra pessoa e isso dá errado. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que quer, sei lá, emagrecer, né? Então, quer emagrecer e aí você radicaliza e vai para uma outra realidade que não considera a história, as convivências dessa pessoa, o que é que dá, ou desiste no meio do caminho, ou vai o efeito sanfona, porque depois você está revoltado com o que você perdeu. O preço que você pagou não era aquilo que deveria ter sido pago e vem a revolta. Ah, eu quero outra hashtag aqui. Eu tenho certeza que a galera também está aprendendo muito. Vamos colocar aqui, hashtag Fabiano Incrível. Os adjetivos só são assim, viu, doutor Fabiano? Só são assim. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. A gente está conversando um papo incrível. Por isso, sobe a hashtag aí, Fabiano Incrível. Estou recebendo aqui Fabiano Moura de Moura. Ex-promotor e juiz de direito hoje distribui talento através da psicologia. E aí você deve segui-lo, claro, porque sempre são muitas orientações e sugestões que dignificam, acima de tudo, o nosso ser, o nosso estar. Fabiano, Obrigado, eu queria agora... de verdade, tenho certeza disso. Aliás, uma característica dessas lives é assim, eu disse para a minha equipe, tanto aqui quanto aí, eu disse o seguinte, olha, a gente só vai convidar as pessoas que eu admiro. Eu fui até egoísta desse ponto, né? E quando as sugestões vêm, eu digo, não, mas tem que ser as pessoas que efetivamente podem colaborar. Porque, Fabiano, eu concordo plenamente com isso que você acabou de dizer, não é? Eu me preocupo muito com as fórmulas mágicas. Essa proliferação desses coaches. Eu sei que tem muita gente séria, eu conheço muita gente séria. Mas as fórmulas mágicas, se levar em consideração uma série de especificidades e nuances, eu me preocupo demais. Então, veja, não, é realmente as pessoas. E oba-oba também. Chega de oba-oba, não dá mais. Eu tenho percebido um fenômeno. Que muita gente vivenciou essas experiências, algumas imersões e ouviram algumas besteiras. Se ouvir dizer que você cura um trauma que a psicologia não ajuda, não faz, que faz em 3 dias o que uma psicologia não faz em 3 anos. É você rasgar a ciência, é você rasgar toda uma estatística, né? Toda uma comprovação empírica do que existe. Eu tive a dor de ouvir de um congresso de recursos humanos um coach falar que a pessoa tinha que trabalhar 16 horas por dia, né? Isso num congresso de recursos humanos e que o tema era humanização, se ela quiser ser alguém. Cara, aquilo, sabe, me fez passar mal, né, diante... E é esta cultura que se está se colocando e que eu não descarto o esforço, nada eu consegui sem esforço, né? Vejo que o esforço ele é fundamental, mas eu preciso entender que eu tenho o meu limite. E é este diálogo que eu preciso travar comigo. É este conhecimento, autoconhecimento, que é fundamental. Qual é o meu limite? Porque imagina que tem uma maratona aí de 40 quilômetros, por exemplo, você não vai sair com o pique que corre uma pessoa que vai correr 100 metros. Não é? É diferente. Você é estratégico, você vai dentro de um ritmo que você possa chegar. E aí, a coisa mais bonita que existe dentro do universo
humano é que cada um é diferente. Ou seja, cada pessoa tem a sua particularidade, a sua subjetividade. Né? Tenho muito medo das frases, né? Eu não desisto nunca. Que não desiste, amigo? Então desista de ser burro, desculpa a palavra, É porque verdade, eu se concordo. desiste sim, quando você vê que aquele caminho já deu o que tinha de dar, que aquilo não dá mais, você tem que usar a sua inteligência para você renascer. Aí nós vamos ouvir, aí nós vamos citar uma frase bíblica: necessário vos é renascer de novo. O que é o renascer? O renascer é buscar os novos caminhos, é você se reinventar. Essa imensa possibilidade, essa imensa capacidade, Wendel, que todos nós temos de nos reinventarmos, de buscarmos novos caminhos. Eu só não vou permanecer no erro. Então, se é no erro, chegou o momento de desistir para retomar novos caminhos, que se retome novos caminhos, ainda que seja por desistência. Fabiano, nessa retomada de novos caminhos, olha, impressionante. Estou com um reloginho bem aqui na minha frente, que é um regressivo. Conversa boa é assim, papo bom é assim, entrevista gostosa é assim. Rapaz, só faltam 13 minutos, meu Deus. Mas vamos lá, a gente vai conseguir, tem bastante coisa. Olha, eu queria que você partilhasse agora, eu tenho duas perguntinhas para você. E a primeira que eu quero citar aqui é o seguinte: sei que você tem uma relação de fé bem intensa, bem forte. E queria saber de você, Fabiano, como, e aí naturalmente, sem sinta-se à vontade, você precisa e deve falar o que você compreender, mas acima de tudo, nessa relação de fé, nós comungamos inclusive da mesma, mas como a percepção de um Deus, da existência de um Deus, colabora e contribui para alcançarmos os nossos objetivos, na sua opinião? Veja só, a própria definição de saúde é o bem-estar biopsico-sócio-espiritual. Existe uma dimensão nossa que é uma realidade que transcende e que Viktor Frankl vai chamar do noético, fundador da logoterapia, o noético, não é noético. Então, essa verdade que nos impulsiona, nos faz transcender. Não é? Então, são verdades que não cabem dentro de uma lógica humana. Por exemplo, dá para imaginar dentro de uma realidade meramente humana, vamos aqui, o que uma mãe é capaz, um pai, de fazer por um filho, dentro de situações extremas. Por exemplo, uma mãe que vai na boca de um jacaré, entra na jaula para tirar um filho, não é? Como Perfeito. forma de defender. O que existe? Diz, que força é essa? Né? Então, a força da fé é essa, se eu fosse colocar também dentro de uma realidade ainda científica de Carl Roger, uma tendência a um crescimento, essa vontade de crescer, de ir além, de acreditar, de ser possível. Isso que existe dentro de nós. Eu estou falando de uma questão de espiritualidade, que pode ser, né, vivenciada a partir de uma religião, ou não, dentro Sim. de uma dimensão maior, dentro de uma realidade e que ajuda. Então, por exemplo, a ciência vai falar que as pessoas que têm fé, elas vivem uma condição diferente, como uma autodefesa, por exemplo, na luta contra a cura de um câncer. Então, as pessoas que têm fé, comprovadamente, elas têm. Por quê? Porque tem essa força que impulsiona, que leva para frente, e isso é fundamental em tudo. Né? Sim. Acreditar, Sim. né, que não está só, acreditar, por exemplo, dentro de uma mensagem cristã, que há sempre espaço para um recomeço, para um perdão, para, dentro da misericórdia e da bondade de Deus, que você é profundamente amado. Veja, são necessidades humanas que vêm a partir de uma experiência de fé para responder aquilo que a alma está pedindo e o próprio corpo. Então, veja, a gente que erra pela nossa natureza humana, entender que existe a possibilidade de um abraço, de quem nos abrace, né? De que nós não estamos só, a dor do abandono, a dor da solidão. E você entender que existe um amor maior que não te deixa, que não te despreza. Veja quantas respostas a fé traz. E aquele que se deixa experienciar por isso e faz, e aí é uma experiência particular também, nessa dimensão de uma entrega cada vez maior para a vivência
disso que não se justifica dentro de uma razão, mas simplesmente de um sentir. Perfeito, perfeito. Fabiano, realmente, reta final, infelizmente, e a gente sempre encerra nosso papo aqui. Eu jogo uma palavrinha e espero de você uma palavrinha só. Bate pronto. Falando para garantir a autenticidade e a espontaneidade acima de tudo. Fechado? Vamos lá, então? Vamos lá. Vou dizer 5 palavrinhas aqui para você e eu vou esperar exatamente uma palavrinha só de retorno, tá? Vamos lá. Paraíba. Meu lugar. Psicologia. Uma paixão. Direito. Uma história. Família. Tudo. Deus. Mais que tudo. Doutor Fabiano Moura de Moura, que prazer. Estou honrado. Muito obrigado pelas suas contribuições. Eu tinha convicção que você viria para acrescentar, elevar o nível do debate com contribuições valiosíssimas. Muito obrigado, querido. Estou honrado, de verdade. Meu irmão, eu fico feliz e satisfeito. Eu sei do nível seu e do público que lhe segue. E conversar nesse nível, eu adoro. Né? Gosto mesmo, porque vejo pessoas inteligentes, pessoas que trazem conteúdo para nós, e eu só tenho a agradecer e dizer para você que o meu desejo é que mais vezes a gente possa se encontrar e viver instantes como esse. Pedindo e mais uma vez convidando as pessoas para que nos sigam no Instagram, @Fabiano Moura de Moura, o nome é esse mesmo, né? Fabiano Moura de Moura, meu pai e minha mãe são primos e aí criaram essa questão. Um minutinho só. Um minutinho. Os seus pais são primos? Primos legítimos, E aí, eu e minha mulher somos primos. Tá vendo aí? Mas legítimo, você acredita? De repetir o sobrenome. Mas, enfim, isso para mim é uma alegria, né? Porque desde de criança, né? O nome marca muito, né? Moura de Moura é estranho, então você escuta uma vez e aí já fica gravado. Mas então, Wendel, obrigado pelo carinho, amigo. Conte sempre comigo. Vamos mais vezes nos encontrar e estamos às suas ordens, tá bom? Espero ter atendido a expectativa sua e de todos os seus seguidores aí. Querido, você não atendeu, você superou e a elevou de uma forma indescritível. Parabéns, obrigado, beijo na sua mulher. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, tá? Um abraço, irmão. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.